Olá, tudo bem? Caio Graco do IELTS Comentado aqui. Neste nosso novo vídeo da série Inglês para o IELTS, onde nós abrangemos toda a língua inglesa com foco em sua aplicação prática no exame IELTS, estaremos falando sobre a estrutura Present Perfect, uma das estruturas mais superestimadas na língua inglesa, porque é de fato muitas vezes considerado como sendo difícil, mas a sua aplicação prática não é. E a utilização precisa dela em um contexto de exame IELTS, em especial IELTS Speaking, realmente faz diferença. Então, neste vídeo nós estaremos abrangendo essa estrutura. Ela tem como objetivo realmente lhe dar a capacidade de expressar uma ação passada que ocorreu em um tempo indeterminado. E 2, lhe dar a capacidade de conectar o passado ao presente, com você realmente indicando uma ação que começou no passado e que se mantém ocorrendo até agora. É muito importante, após dessa explicação, você clicar no link abaixo para você acessar a lista de exercícios desta aula. Uma observação, você não vai precisar de se registrar em absolutamente nada, é só clicar o link e acessar a lista para você conseguir aplicar de uma forma bem precisa e específica para o IELTS essa estrutura que, como dito, faz diferença mesmo em sua performance no exame. Em um contexto IELTS, essa estrutura é utilizada em dois contextos principalmente. O primeiro é no exame IELTS Speaking, onde você consegue explicar o que você tem feito com relação a um determinado tópico, ou com relação a algum determinado objetivo que você venha falar no exame. E o segundo ponto, o segundo contexto no qual você utiliza essa estrutura, é quando você realmente está escrevendo, em especial no Task 2 do exame, ou seja, a dissertação, e quer realmente indicar o que tem acontecido e que é a base de algum argumento que você dê. Antes de falarmos sobre o Present Perfect, temos que compreender alguns elementos que o compõem e saber utilizar esses elementos de uma forma correta, pois sem eles nós não conseguimos nos expressar no Present Perfect. O primeiro elemento é o verb to have, ou seja, o verbo ter. Nós o utilizamos de uma forma bem próxima à lógica do verb to be, ou seja, a expressão que utilizamos do verb to have depende, antes de tudo, do sujeito. Temos então as versões do have, sendo o próprio have e o has. E utilizamos esses dois tomando como referência o sujeito. Com o I, nós utilizamos o have. Com he, she e it, nós utilizamos o has. E com we, you and they, nós utilizamos o have. A forma negativa do have é o haven't, e a forma negativa do has é o hasn't. Portanto, com I, nós utilizamos o haven't. Com he, she and it, nós utilizamos o hasn't. E com we, you and they, nós novamente utilizamos o haven't. E por último, a forma interrogativa do have ou has é fazendo a inversão. Utilizamos então o have I, has he, she, it, have we, you, they. E o segundo elemento que nós precisamos de verificar de uma forma bem rápida aqui para realmente conseguirmos aplicar de uma forma correta o Present Perfect é o past participle, ou seja, o tempo verbal no qual expressamos as nossas sentenças no present perfect, o passado particípio. Ele segue uma lógica de verbo irregular. Você tem um verbo no presente, como o be, beat, e no passado particípio ele se torna uma palavra diferente. Been, bitten. Não existem regras bem explícitas que definem o porquê que o passado particípio de be é been e o passado particípio de beat é bitten. E por isso que muitas vezes as pessoas ficam perdidas e assustadas com este tempo. Mas quando nós realmente utilizamos na prática a língua inglesa, percebemos que de toda a lista de verbos irregulares que temos, nós utilizamos somente no máximo 15, 20% de todos eles, 80% das vezes que nós estamos nos comunicando em inglês. Temos aquela regra onde que os 20% resolve 80% do problema. Portanto, existe somente um grupo bem pequeno de verbos que você precisa de entender e memorizar para conseguir se comunicar em todos os contextos. E com isso, com a utilização prática da língua inglesa, você memoriza de uma forma bem orgânica, sem muita decoreba, a utilização correta destes verbos no passado particípio. Agora, se você é daquelas pessoas que realmente se dão certo, se dão bem com memorização, então utilize o processo de memorização para se lembrar e conseguir realmente aprender o máximo de verbos no passado particípio possível. E para isso você encontrará na descrição deste vídeo um link no qual você, clicando nele, acessará a uma lista feita por mim de os principais verbos no presente, no passado e no passado particípio. Para assim você tomar como referência ao longo das suas práticas, em especial práticas de writing para o IELTS, tudo bem? Agora que nós abrangemos esses dois elementos essenciais que
novamente é o verbo to have e o passado particípio, podemos ir direto ao present perfect. O present perfect, como dito no início deste vídeo, é utilizado para realmente termos a capacidade de conectar o passado ao presente, indicando uma ação que começou no passado e que se mantém ocorrendo até o presente. Então veja esse exemplo de sentença. He has been talking too much. Ele tem falado muito. Aqui então você tem o sujeito, he, o verbo have, que no caso, quando o sujeito é he, nós utilizamos o has. Depois temos o verbo principal da sentença, been, e depois o complemento, talking too much. Perceba que o outro verbo aqui, talking, é um verbo complementar, faz parte do complemento. E para expressarmos essa ideia de continuidade, temos que realmente expressar este verbo complementar no formato contínuo. Agora, nunca se esqueça, o verbo principal da sentença é o verbo no passado particípio, que no caso seria o been. Então aqui você realmente consegue ver a estruturação da utilização contínua do present perfect. I have, he, she, it has, we, you, they have been, o verbo no passado particípio, talking too much, complemento. E como também vimos, existe uma segunda e última ideia que conseguimos expressar com o present perfect, a ideia de relevância. Nela, indicamos uma ação que ocorreu em um passado indeterminado. Veja esse exemplo de sentença. He has talked too much. Ele falou muito. Então aqui, você não está especificando que ele falou muito há uma semana atrás, há um mês atrás, há uma hora atrás. Tudo que sabemos é que a ação relevante de falar muito foi feita por ele em um determinado momento no passado. Aqui então, nós não temos a utilização do been. Temos simplesmente, agora, o verbo talked como sendo o verbo principal da sentença. E, naturalmente, ele tem que ser expressado na forma particípio. Então veja a estrutura. I have, he, she, it has, we, you, they have talked, ou seja, o verbo já no passado particípio. O passado particípio de talk é talked. E por último, too much, o complemento. Fazendo essa revisão do continuity, ou seja, de continuidade, e do relevance, ou seja, de relevância, abrangemos também a forma afirmativa de utilizarmos o present perfect. Agora vamos abranger, para finalizarmos a nossa revisão, a forma negativa e interrogativa da utilização do present perfect. Então veja este exemplo. He hasn't talked too much. Então aqui, realmente, a única diferença entre a forma positiva e negativa é a utilização da forma negativa do have, que aqui no caso teria o seu formato em terceira pessoa has, e expressamos o has na forma negativa, pois estamos expressando a ideia de negação, ou seja, hasn't. E aqui, por último, temos a forma interrogativa de estruturarmos sentenças. E, novamente, aqui, o have toma a posição de protagonista, com ele indo agora para o começo da sentença. Então, aqui temos o have, has ou have, indo para o começo da frase. Have I, has he, she, it, have we, you, they, been, o verbo no passado particípio, talking too much, complemento. E agora existe uma realmente última questão aqui que eu gostaria de verificar com você antes de irmos para as atividades dessa aula, tudo bem? A utilização de question words. Como já explicado em outras aulas da nossa série Inglês para o IELTS, você realmente tem o where, when e o what como sendo exemplos de question words, ou seja, você realmente tem as expressões nos dando a capacidade de fazer perguntas mais específicas. Então aqui veja esse exemplo. Where has been talking too much? Onde ele tem falado muito? Então aqui estamos pedindo uma informação mais específica, ou seja, a localização dele enquanto ele tem falado muito. E a estruturação de uma sentença como essa é muito simples. O question word vai para o começo da frase e depois simplesmente seguimos a estrutura interrogativa normal. Então temos o where, when ou what aqui como exemplo. E depois temos a utilização do verbo to have no começo, ou seja, have no caso de I, has no caso de he, she ou it, e have novamente no caso de we, you and they. E depois você tem o verbo no passado particípio, been, e depois talking too much, ou seja, o complemento. Ótimo, eu realmente espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha lhe ajudado. Caso ainda não tenha feito, por favor, clique no link abaixo para acessar a lista de exercícios para você já começar a se desenvolver neste tópico que sim, confunde muitas vezes a maior parte das pessoas. E muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter assistido. Por favor, dê o like, é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal e para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo útil e realmente prático para você, tudo bem?